O sistema respiratório humano. No ser humano, a respiração pulmonar ocorre entre o ar e a corrente sanguínea, sendo feita pelo sistema respiratório que compreende nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, com bronquíolos e alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, o oxigênio passa para a corrente sanguínea, enquanto o dióxido de carbono a abandona. Ventilação pulmonar. A inspiração, que promove a entrada de ar nos pulmões, dá-se pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma abaixa e as costelas elevam-se, promovendo o aumento da caixa torácica, com consequente redução da pressão interna, forçando o ar a entrar nos pulmões. A expiração, que promove a saída de ar dos pulmões, dá-se pelo relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma eleva-se e as costelas abaixam-se, o que diminui o volume da caixa torácica, com consequente aumento da pressão interna, forçando o ar a sair dos pulmões. Caminho percorrido pelo ar. As fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe, separadas por uma parede cartilaginosa, o septo nasal. Em seu teto, há células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato. Tem as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar. A faringe é um local comum aos sistemas digestório e respiratório. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe. A laringe, por sua vez, é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas na parte superior do pescoço em continuação à faringe. A entrada da laringe chama-se glote e acima dela existe uma espécie de lingueta de cartilagem denominada epiglote, que funciona como uma válvula, que fecha sua entrada quando nos alimentamos, impedindo que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. O epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as cordas vocais, que são capazes de produzir sons durante a passagem de ar. A traqueia é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões. Seu epitélio de revestimento mucociliar adere partículas de poeira e bactérias presentes em suspensão no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora. Os pulmões humanos são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 cm de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profundamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos, que terminam em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas, recobertas por capilares sanguíneos, denominados alvéolos pulmonares. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, órgão músculo-membranoso que separa o tórax do abdômen. Localizado logo acima do estômago, o nervo frênico controla os movimentos do diafragma. Transporte de gases respiratórios. O transporte de gás oxigênio está a cargo da hemoglobina, proteína presente nas hemácias. Cada molécula de hemoglobina combina-se com 4 moléculas de gás oxigênio, formando a oxihemoglobina. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico é liberado para o ar, caracterizando o processo chamado de hematose. Nos tecidos ocorre um processo inverso. O gás oxigênio dissocia-se da hemoglobina e difunde-se pelo líquido tissular, atingindo as células. A maior parte do gás carbônico liberado pelas células no líquido tissular penetra nas hemácias e reage com água, formando o ácido carbônico, que logo se dissocia e dá origem a íons H+, e bicarbonato, difundindo-se para o plasma sanguíneo, onde ajudam a manter o grau de acidez do sangue. Cerca de 23% do gás carbônico liberado pelos tecidos associam a própria hemoglobina, formando a carbohemoglobina. É importante lembrar que o monóxido de carbono, liberado pela queima incompleta de combustíveis fósseis, entre outros, combina-se com a hemoglobina de uma maneira mais estável do que o oxigênio, formando a carboxihemoglobina. Dessa forma, a hemoglobina fica impossibilitada de transportar o oxigênio, podendo levar à morte por asfixia. Controle da respiração. Em relativo repouso, a frequência respiratória é da ordem de 10 a 15 movimentos por minuto. A respiração é controlada automaticamente por um centro nervoso localizado no bulbo. Desse centro partem os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios.
O mais importante músculo da respiração, o diafragma, recebe os sinais respiratórios através de um nervo especial, o nervo frênico, que deixa a medula espinhal na parte superior do pescoço e dirige-se para baixo, através do tórax até o diafragma. O centro respiratório é capaz de aumentar e de diminuir tanto a frequência como a amplitude dos movimentos respiratórios, pois possui quimiorreceptores que são bastante sensíveis ao pH do plasma. Essa capacidade permite que os tecidos recebam a quantidade de oxigênio que necessitam, além de remover adequadamente o gás carbônico. A respiração é ainda o principal mecanismo de controle do pH de sangue. Se o pH está abaixo do normal, acidose, o centro respiratório é excitado, aumentando a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios. O aumento da ventilação pulmonar determina a eliminação de maior quantidade de gás carbônico, o que eleva o pH do plasma ao seu valor normal. Caso o pH do plasma esteja acima do normal, alcalose, o centro respiratório é deprimido, diminuindo a frequência e amplitude dos movimentos respiratórios. Com a diminuição da ventilação pulmonar, há retenção de gás carbônico e maior produção de íons H+, o que determina queda no pH plasmático até seus valores normais. Capacidade e volume respiratório. O sistema respiratório humano comporta um volume total de aproximadamente 5 litros de ar, a capacidade pulmonar total. Desse volume, apenas meio litro é renovado em cada respiração tranquila. Esse volume renovado é o volume corrente. Nunca se consegue encher os pulmões com ar completamente renovado, já que mesmo no final de uma expiração forçada, o volume residual permanece no sistema respiratório. A ventilação pulmonar, portanto, dilui esse ar residual no ar renovado, colocado em seu interior. Enfim, todo esse processo explica o nosso sistema respiratório.